Depois de partir dessa pra melhor, esse cara recebe uma segunda chance e reencarna em um mundo mágico, porém não é só isso. A deusa da reencarnação prometeu que ele teria um poder apelão, só que ao nascer descobrem que seu nível mágico é muito baixo. No entanto, a verdade é que a deusa não mentiu, e é isso que veremos agora. Galera, muito obrigado pelos 250 mil inscritos, mas não vamos parar por aqui. O algoritmo do canal tá um pouco prejudicado, então bora dar aquela força pro canal, galera, e se inscrever e caprichar no like aqui embaixo pra bater a meta de 4.304 likes. E agora, bora lá. Como sofria muito bullying no ensino fundamental, esse garoto parou de ir pra escola e perdeu toda a esperança no futuro, vivendo então sem rumo, até que um certo dia ele encontra a deusa da reencarnação parabenizando ele, pois apesar de ter ido de base sozinho no quarto, foi decidido que ele vai reencarnar em um novo mundo, onde a magia é absoluta. Então a deusa vai dar pra ele uma habilidade apelona pra facilitar a vida dele. Ela manda ele aproveitar bem a nova vida e por dentro ele só quer viver pacificamente. O cara ficava só vendo animes e jogando videogame o dia todo até dormir, e pra ele essa é a melhor forma de viver. Sendo assim, ele aceita a reencarnação e planeja usar a tal habilidade apelona pra ter uma vida fácil. Quando finalmente acorda no novo mundo, o garoto percebe que ainda é um recém-nascido, filho de um rei e uma rainha, ou seja, é um príncipe. Os pais ficam felizes, pois acham ele uma criança linda e veem a marca real no peito esquerdo do bebê. Em seguida, uma mulher encapuzada usa uma bola de cristal pra fazer uma avaliação mágica e descobrir o nível de mana do menino. O rei acredita que o nível será bem alto por ser um filho de um rei com a princesa da luz, a mulher que derrotou o rei demônio. Então o nível de mana deve passar de 40 ou 50. No entanto, a bola de cristal mostra o nível 02 e nenhum tipo de elemento, o que significa que ele só vai poder usar magia de barreira. O rei fica confuso e acha que isso vai ser motivo de piada. A rainha concorda que isso não pode virar notícia, então os dois combinam de declarar que o príncipe foi de arrasta pra cima durante o parto. Apesar de ser um bebê, o menino tem consciência e entende o que tá acontecendo. O rei então manda um dos servos largar o menino em uma floresta. Enquanto isso, a deusa fica muito preocupada, pois deu habilidades apelonas pra ele e ninguém percebeu, já que o dispositivo de medir a magia só mostra 2 dígitos. Ela também esqueceu de dar um elemento pra ele, deve ser estagiária. No entanto, o verdadeiro nível de magia do menino é de 1002. Na floresta, o coitado tá em um bercinho de madeira e tá enrascado, pois não consegue se mexer por ainda ser um bebê. Ele lembra que falaram sobre a magia de barreira e decide tentar. O menino se concentra até formar uma barreira em formato de cubo. Depois ele tenta mudar o tamanho, a cor e o formato da barreira e percebe que o limite é a sua imaginação, parece até o poder do anel do Lanterna Verde. Ao se questionar se pode usar esse poder em si mesmo, o menino traz a barreira até o próprio corpo e consegue usar ela para flutuar como se tivesse um poder de telecinese. De repente aparece um monstro canino gigante que tenta atacar o menino, mas ele se protege com a barreira. Além disso, ele cria vários cubos menores e lança na direção do monstro, porém o ataque não é muito efetivo. Em seguida, ele usa as barreiras para movimentar árvores e faz um novo ataque, dessa vez derrubando a criatura. Porém logo o bicho se levanta, então o menino decide usar o poder em porção de terra gigantesca. Vendo isso, a criatura pede arrego com uma voz feminina. O menino não sabe de onde vem a voz, mas logo entende que é a criatura que tá falando. Agora com mais calma, ela conta que tentou se alimentar dele para reabastecer a própria mana, mas não sabia que ele era tão forte. Ela pergunta quem ele é, porém o menino ainda não consegue falar, então decide criar uma barreira que transforma os pensamentos em voz e coloca a barreira na garganta. Assim ele finalmente é capaz de conversar. O menino lembra que os pais tinham dado o nome Reinhardt pra ele, mas é meio complicado, então decide escolher o próprio nome, Haruto. Ele explica pra criatura que foi abandonado por ter baixo nível de mana, mas ela diz que sente uma magia muito mais poderosa que a dos humanos normais emanando dele. Com isso, a criatura deduz que Haruto é a reencarnação do Rei Demônio. Pra ganhar uma moral, o menino confirma que é o Rei Demônio. Sendo assim, a criatura admite a derrota e se dispõe a entregar a própria vida. Haruto acha isso cruel demais e fala que ela só não deve atacar ele novamente. O que o menino não esperava é que a criatura agora se sente em dívida com essa generosidade do Rei Demônio e vai protegê-lo. Finalmente se apresentando como Fenrir de Fogo, logo o menino apelida ela de Flay. Quando Haruto se prepara para ir embora, a criatura avisa que como ele não só poupou a sua vida, mas também deu um novo nome, significa que agora eles firmaram um pacto, ou seja, ele é o mestre dela a partir de agora. O menino tenta explicar que só deu o apelido para encurtar o nome, mas ela não dá ouvidos para isso. Antes da conversa continuar, o menino vai pro chão, pois tá com um problema que não dá para resolver com magia. O bebê tá com
com fome. Fly quer ajudar o mestre, então se transforma em humana, pois acredita que ele precisa de leite materno. Ela virou uma mulher ruiva, mas com orelhas e cauda de lobo. Envergonhado, Haruto manda ela se vestir, mas para garantir ele faz uma outra barreira em forma de cubo escuro que se ajusta ao formato do corpo dela como uma roupa moderna. Obviamente, o plano da Flay dá errado porque ela virou humana, mas não tem nenhum filho recém-nascido, ou seja, não produz leite. De repente, Flay percebe que tem alguém se aproximando e encontra um sujeito de armadura que diz que tá ali para buscar a criança. A mulher nega, pois ele acabou de se tornar seu mestre. Ainda assim, o homem fala que é parente do menino e decidiu salvar a criança. Questionado pela Flay, ele fala que isso é por compaixão, e ainda mostra que trouxe um pouco de leite, pois imaginou que o menino estaria com fome. Realmente ele tá faminto, mas a mulher se sente ofendida, pois ela que queria ajudar o mestre. O homem então diz que ela não parece ser capaz de criar um bebê humano, e explica que se importa com a criança por uma história pessoal, pois sua esposa já perdeu um filho durante a gestação, e isso foi muito triste. Mas esse menino aqui só foi abandonado porque tinha baixo potencial mágico, sendo que para ele, toda criança que nasceu merece viver. Flay se emociona com essa história trágica, então o homem faz uma proposta. Já que ela quer tanto o menino como o mestre, Flay pode ir trabalhar na casa dele. Então ela aceita, pois não tem muito o que se fazer. Antes de ir embora, o homem destrói o berço e faz parecer que a criança foi atacada. 9 anos depois, vemos a nova família do Haruto tomando café. O pai adotivo que foi salvá-lo naquele dia é o Marquês Gold, e agora ele tem uma irmãzinha chamada Charlotte. O menino pretendia ir embora quando passasse da fase de amamentação, mas acabou se acomodando com a gentileza e o conforto que sente ao lado deles. Apesar de tudo, ele sente que a irmã odeia ele. Enquanto isso, a Flay realmente trabalha como empregada servindo a família, e a Charlotte gosta muito dela. Quando a menina pede pra brincar lá fora com a Flay, primeiro a ruiva recusa, mas o Haruto fala pra ela ir, então ela concorda já que ele é o mestre. Enquanto vê as duas brincando, Haruto é abordado pela mãe adotiva que fala pra ele não se sentir mal. Ela sabe que a Charlotte fica sem graça perto do irmão, mas acha que é porque a menina não sabe como agir com meninos da idade dela. Com isso, Haruto começa a teorizar que a irmãzinha notou que por dentro ele na verdade é um tiozinho de quase 30 anos. A mãe então fala pro menino fazer algo especial pra irmãzinha, mostrando o lado bom de um irmão mais velho pra talvez fazer ela mudar a forma como vê ele. Mais tarde no quarto, acompanhado de um clone feito da barreira mágica, o menino reflete sobre como quer ser independente, mas não pode sair pois a Flay iria junto e a Charlotte odiaria ele ainda mais. De qualquer forma, não tem como convencer a ruiva a ficar se ele for embora. O problema é que se ficar nesse lugar, ele vai começar a ter um monte de obrigações em breve. Em seguida, é revelado que ao passar dos anos, Haruto estudou muito sobre magia de barreira e fez uma cópia robô, porém ele não pode falar nem se mexer, então não serve pra nada. Além disso, se ele quisesse sair e deixar essa cópia, precisaria fazer uma da Fly também. De repente, o pai dele chama do lado de fora do quarto. Eles vão até um pátio onde o homem quer ensiná-la a usar uma espada. Como o menino tem uma magia de nível muito baixo, precisa desenvolver outras habilidades, pelo menos é o que o cara pensa. Gold pergunta se o menino tem interesse em alguma coisa específica e Haruto responde que anda estudando magia antiga. Mesmo assim, o Marquês quer testar se ele não tem talento com a espada, então eles começam um treinamento com espada de madeira. Haruto sabe que o pai é um guerreiro experiente, conhecido como martelo de guerra estremecedor, então o menino se questiona se consegue acertar o cara. Como não quer sentir dor, primeiro ele usa uma barreira para envolver o próprio corpo. Já no primeiro ataque, o menino pula bem alto e quase acerta o homem, mas como esqueceu de cobrir a espada com a barreira, o objeto quebra quando ele acaba acertando o chão. Gold se impressiona com a força do filho, pois abriu uma pequena cratera onde acertou a espada. Em seguida ele se prepara para atacar também e fala que vai parar o ataque um pouco antes de acertar, mas o menino deve tentar desviar. O homem toma posição e faz um movimento de ataque, porém o garoto mostra uma agilidade incrível, pulando muito mais alto. No entanto, o cara disse que ia parar o ataque, mas foi com tudo. E com isso, o Marquês revela que não tinha como o menino desviar sem ser de nível 30 no mínimo. Com isso, ficamos sabendo que o próprio Haruto já suspeitou que tinha um poder maior do que dizem, achando que poderia ter 3 dígitos em seu nível de mana, mas só encontrou uma esfera que marcou o 002. Como dizem que o nível mais alto dos humanos é 77, ele não acha que pode ter 4 dígitos. Haruto também confirmou que não tem elemento e concluiu que é justamente essa falta de elemento que permite ele usar a magia de forma bem eficiente. Ele suspeita que talvez essa seja a habilidade apelona que a deusa falou. De volta ao presente, o homem fala que o menino vai continuar treinando até se tornar um espadachim de primeira. Mais tarde ele comenta com a mulher sobre o desempenho que Haruto teve no primeiro dia de treino e suspeita que o menino pode ser a reencarnação de algum demônio. De acordo com relatos secretos da família real, alguém já teve algum caso com o demônio no passado. É raro, mas existem pessoas que nascem com traços demoníacos. Apesar do menino não ter chifres nem caudas, há boatos de que a marca real possui poderes ainda desconhecidos. O fato da Flay respeitar tanto o menino pode ser outra evidência, mas ainda assim o casal prefere acreditar que Haruto é só uma criança normal. Charlotte estava sonolenta, mas ouviu
ouviu a conversa e tem certeza que o irmão não é nenhum demônio. Certo dia em casa, Haruto tá de boa no quarto quando ouve gritaria no lado de fora. Ele usa barreiras como telas de vigilância e vê que tem um monte de soldado ferido na entrada do castelo. Ao falar com o pai, Gold, o homem explica que a província tá tendo problemas com ataques de bandidos. Eles foram resolver esse problema, mas foram emboscados e pegos por trás, lá ele. Gold tá muito frustrado porque fizeram tudo nos conformes e ainda foram derrotados, tendo que fugir com os feridos. O homem acha que essa cena é forte demais pro filho que só tem 9 anos, mas sabemos que Haruto é um tiozão por dentro. A ruiva Flay se impressiona por terem sofrido tudo isso nas mãos do bandido e acaba questionando a eficiência do Gold sem perceber. Ao ouvir isso, Haruto, com uma aura sombria, manda ela calar a boca. Ele vai andando entre os feridos e usa barreiras curativas para restaurar todos eles. O poder dessas barreiras não tem limites mesmo. Ninguém entende o que houve, nem mesmo o Gold. Mais tarde, o menino acorda e sai do quarto quando encontra a Flay parada na porta sem falar nada. Logo ele entende que é por causa da ordem que ele deu mais cedo, então fala que ela pode falar e pede desculpas pois estava irritado naquela hora. A mulher também pede desculpas porque sente que ofendeu ele naquele momento. Os dois vão pro terraço onde ele usa as barreiras para procurar os bandidos que devem estar por perto de onde houve o ataque. Ele encontra uns caras suspeitos, mas alguns parecem soldados normais. Flay surpreende quando teoriza que tem alguém dando informações pros invasores, tipo um espião. Em seguida, o garoto usa outras barreiras para fazer os dois voarem, mas não percebe que a irmãzinha Charlotte acabou vendo isso. Na base dos bandidos, os caras estão se gabando e comemorando pelo que fizeram, quando de repente Haruto e Flay aparecem no local. Ele já começa paralisando todo mundo com barreiras invisíveis e empurra um bandido contra a parede tão forte que detona parte das pedras só para impor respeito. Ao interrogar os caras, o garoto descobre que eles são soldados do Império Vizinho, que se infiltraram no reino na intenção de causar o caos internamente. Os soldados também revelam que tinham um cúmplice entre os guardas da fronteira e foi assim que conseguiram invadir, só que não sabem quem é. Sabendo que alguém precisaria ter uma autoridade maior que a do Gold para fazer isso, Haruto se questiona se alguém do reino quer se livrar do pai dele. Os soldados prometem recuar, porém o menino não quer mostrar piedade e fala pra Flay colocar fogo na fortaleza inteira. Os caras tentam explicar que estavam seguindo ordens, mas Haruto não tá nem aí. Ele só sabe que esses soldados emboscaram o pai dele e ele não vai perdoar ninguém por isso. Flay fala que esse é o preço por incomodar o mestre e logo faz o que o menino tinha mandado. Os dois saem andando em seguida e conversam sobre o que tá acontecendo. Haruto não manja muito sobre os soldados do Império e os conflitos entre nações, mas tá tranquilo porque foram eles que começaram. Ele também decide mandar uma carta anônima pro pai explicando o que aconteceu na fortaleza. No dia seguinte, Gold recebe a notícia de que os bandidos foram erradicados e que a fortaleza foi queimada, apesar de que alguns conseguiram fugir. Ele também já tá ciente que os inimigos eram soldados do Império. Depois que o mensageiro vai embora, Charlotte pergunta ao pai quem foi que cuidou dos caras maus, só que o homem também não sabe, mas por dentro suspeita da Flay, por causa do grande poder de fogo que ela tem. Charlotte lembra de algo e sai andando. Ela quer saber quem o irmão realmente é. A menina encontra a Flay e vai direto ao ponto, perguntando quem o irmão realmente é. Como isso é repentina, a ruiva acha que a garota pode estar mal da cabeça, porém Charlotte não é boba e já revela que viu as silhuetas dela e do irmão voando na noite anterior, mas imaginou que o menino não teria mana suficiente para voar, e quando foi ao quarto do Haruto para verificar, o garoto tava lá dormindo, só que dessa vez ela não sentiu a aura medonha de sempre. Charlotte pergunta o que isso significa e Flay se impressiona pela mina já ter notado o poder do Haruto, então ela explica que essa aura que Charlotte sente é a mana extraordinária do menino. A ruiva fala que ele foi abençoado com um poder imenso desde bebê, que vai muito além dos limites humanos, e nem ela, que é um demônio, consegue bater de frente, ou seja, Haruto é mesmo muito poderoso. Porém, quando Charlotte pergunta se Flay sabe quem realmente é o irmão dela, a mulher fala que sim, mas que não pode contar. Para evitar mais questionamentos, a mulher fala que se Charlotte se preocupar demais com detalhes, vai acabar parando de crescer. Obviamente, Flay relata tudo isso pro Haruto, que agora se preocupa com as suspeitas da menina. Sendo assim, ele decide pôr uma barreira de vigia e aproveita para configurar um alarme baseado no que acontecer com a Charlotte. Flay também quer saber por que existem dois Harutos, mas o menino fala para ela não se preocupar. Mais tarde, ele finge que tá indo ao banheiro, mas era tudo um plano para ver se Charlotte teria seguido ele. O menino então decide que o melhor a fazer é simplesmente perguntar por que ela tá fazendo isso. No entanto, quando ele tenta falar com ela, a menina sai correndo sem olhar para trás. Apesar disso, Charlotte continua vigiando o irmão e seguindo ele o tempo todo. Tentando se manter escondida, os dias vão passando e ela continua persistente na vigia até que chega um dia em que o Gold avisa que Charlotte e Natália, a mãe deles, vão sair para um festival anual. Normalmente quem vai para esse festival é o próprio Gold, mas dessa vez elas vão no lugar dele. O menino sugere mandar a Flay junto com elas, mas Natália comenta que não viu a ruiva nos últimos dias. Então o garoto lembra que mandou a Flay intimidar os monstros na floresta para não atacarem as cidades e vilas. Sendo assim, não tem o que fazer. Porém, como já era de se esperar,
pouco tempo depois, o alarme da barreira que Haruto pôs na Charlotte dispara e ele vê que a mãe e a irmã estão sofrendo um ataque. Os guardas tentam segurar os inimigos para que a mulher fuja com a menina, porém alguns soldados imperiais conseguem seguir elas. Eles fazem alguns disparos mágicos que a mulher defende com uma barreira, mas acaba sendo atingida de leve no pé. De repente, vemos uma barreira aparecendo perto do ouvido da Charlotte e a menina começa a guiar a mãe para uma rota de fuga. A mulher segue o que a filha diz sem saber quem pode estar orientando a menina ou como isso tá acontecendo. Elas chegam em um penhasco, então a garota diz que é para descer. A mulher usa uma magia para desacelerar a queda, então as duas descem lentamente até chegarem no solo. Natália já tá quase sem mana, porém a menina fala que já estão quase chegando e aponta para uma pequena caverna onde elas podem se esconder. Ao chegar com a filha no local, ela percebe que a caverna é iluminada por um musgo luminoso que aparentemente cresceu em excesso. O problema é que não tem como se esconder bem, já que tá claro. Ela então tem a brilhante ideia de tentar encontrar a pessoa que orientou a menina. Então fala pra Charlotte ficar nesse lugar. Natália comenta que tem certeza que a pessoa que ajudou elas é um herói da justiça, alguém que pune as pessoas malvadas. Na intenção de encontrar essa pessoa, a mulher manda a menina esperar ali. Charlotte não quer que a mãe vá, porém Natália fala que vai ficar tudo bem e que vai proteger ela, custe o que custar. A coitada ainda pede pra mãe não ir, só que a mulher sai correndo. Lá fora ela percebe que a entrada da caverna foi encoberta por uma magia bem avançada de ilusão, ou seja, se ela ficasse lá dentro ninguém ia perceber. O problema é que nesse momento os soldados do Império aparecem e encontram a Natália. Ela não quer ser capturada, então decide tomar uma medida drástica. A mulher saca um punhal e os soldados já ficam em guarda, falando pra ela não tentar resistir, só que em vez disso Natália aponta a lâmina pra si mesma. Quando tá quase se cortando, a faca estilhaça e a mulher desmaia, sendo segurada pelo Haruto que acabou de chegar. Irritado, ele derruba todos os soldados com um ataque só e logo chega na caverna carregando a mãe no colo. Charlotte tá escondida atrás de uma pedra. O garoto não se apresenta, mas fala que Natália tá viva, mas tá inconsciente. Ele também avisa que a ajuda vai chegar logo. Nesse momento, a menina já tá sentindo a aura assustadora dele, então ela já sabe que é o Haruto, mas reconhecendo que ele salvou elas, a menina sai do esconderijo e chama pelo irmão antes dele ir embora. O garoto responde de imediato e acaba mostrando o rosto. Agora não tem mais como esconder e quando Charlotte pergunta se ele é o herói da justiça, Haruto já tá abalado por essa ser a primeira conversa dos dois e pra adequar o papo com essa pergunta misteriosa ele confirma. Agora a garota tá aliviada, pois esse poder extraordinário do irmão serve pra acabar com os caras maus. Ela se aproxima e fala que tava totalmente errada sobre ele. Haruto então pede pra ela manter isso em segredo porque ninguém pode descobrir a identidade dele. Ela aceita prontamente e fala naturalmente que vai ter que mentir pro pai. Isso deixa o garoto com um peso na consciência, mas agora ele precisa terminar o serviço que começou lá fora. À noite, Gold recebe a notícia sobre o que aconteceu, mas que Natália e Charlotte estão bem e que estão sendo escoltadas pela Fly nesse momento. Além disso, alguns guardas foram feridos, mas depois foram curados instantaneamente. O homem queria agradecer a pessoa que fez isso, mas parece que não tem a intenção de se revelar. Ele pergunta o que Haruto acha disso, então o garoto fala que acha que a pessoa vai continuar do lado dele se não fizerem nada de ruim. Ele também comenta que mesmo que sejam soldados imperiais fingindo que são ladrões, esse herói vai dar um jeito nisso. O pai pergunta como ele sabe que são soldados imperiais, mas ele disfarça na cara de pau dizendo que imaginou isso porque foram atrás da mãe dele, só que é tudo muito estranho. Aos poucos ele vai induzindo o homem a questionar como os caras se infiltraram mesmo com toda a medida de segurança que Gold aplicou na fronteira. Primeiro o homem se questiona se eles se infiltraram antes da medida de segurança, mas depois a ficha dele cai sobre alguém ter mudado de lado. O garoto confirma e Gold fala que às vezes nem parece que Haruto tem 9 anos, isso porque por dentro ele é mesmo um tiozão. O homem comenta sobre alguém de duas caras finalmente tá abrindo as asas, mas a conversa é interrompida quando Charlotte chega toda alegre com as outras duas. De repente a mina abraça o irmão e fala que tava com saudades, fazendo os pais estranharem essa aproximação repentina, mas ela diz que isso é coisa de criança e tudo depende da fase. Com todo esse apego, Flay demonstra um certo ciúmes da proximidade entre ela e o mestre, enquanto os pais caem na risada. Com o passar dos dias, Charlotte fica muito mais próxima do Haruto e fica visitando o quarto dele quase todos os dias. Ela demonstra muito apego pelo irmão, que agora não sabe como lidar com a menina, mas na real ele também não sabia lidar quando ela não gostava dele, então não muda muita coisa. De qualquer forma, o garoto não se importa muito, é como se ela fosse um bichinho de estimação, demonstrando bastante afeto. Ao ver uma barreira com imagem de vigia que o Haruto estava usando, Charlotte questiona se isso é magia antiga e ele confirma, só que por dentro ele tinha esquecido que falou pro pai que estava estudando magia antiga. O menino fala que é complicado, pois é uma magia perdida e sem registros, porém a menina fala que tem sim, que viu algumas coisas na biblioteca do castelo. Eles vão até o local e ela vai procurando entre as prateleiras e separando alguns volumes. Depois os dois param para dar uma olhada. O menino lê algo sobre a magia antiga ser de natureza não elementar, enquanto a magia moderna complementa isso com os 4 elementos. Com isso, ele
ele acredita que a magia de barreira esteja mesmo relacionada à magia antiga em alguns aspectos. Charlotte, por sua vez, comenta que existem muitas teorias sobre a magia antiga, mas ela acha essa teoria mais interessante. Haruto pergunta se ela leu esse livro mesmo tendo palavras difíceis, então a garota fala que teve a ajuda da mãe e da Flay. Em seguida, ela pede pro irmão ler pra ela também. Sendo assim, Haruto decide colocar em prática as habilidades de irmão mais velho e começa a ler o livro pra irmãzinha. Eles encontram informações sobre existirem deuses que podem viajar entre mundos diferentes. O menino reconhece que já viu isso antes em algum anime e comenta que sente falta, pois faz muito tempo que não assiste nada, e essa seria a única reclamação dele sobre viver nesse mundo. Já pensou viver em um mundo sem poder assistir nenhum anime? Eu não aguentaria. Como o garoto falou sobre anime em voz alta, Charlotte pergunta o que é isso. Ele tenta dizer que levaria muito tempo para explicar e provavelmente ela não entenderia, mas a garota promete fazer o possível para ouvir e prestar atenção no que ele falar. Então Haruto acaba cedendo. O problema é que ele se empolga e fala até sobre os quadros coloridos e escaneados que são colocados em ordem para fazer uma animação onde basicamente as imagens se movem e falam. Percebendo que falou demais, o garoto pensa que a irmã vai achar ele estranho, mas em vez disso ela fica interessada, achando que tudo que ele falou é sobre alguma magia diferenciada. Por fim, Charlotte acaba pedindo para ele mostrar. Haruto também fica meio animado para tentar ver anime de novo, e a menina fica feliz por ver o irmão empolgado. Mentalmente, o garoto agradece a própria mãe por criar a Charlotte para ser uma boa menina. Ele promete que vai fazer o possível para conseguir mostrar um anime para ela, e 2 semanas depois vemos que o cara simplesmente usou a magia de barreira para criar uma conexão com a internet japonesa moderna. Por sorte, a assinatura de streaming dele ainda estava ativa, então o garoto cria um perfil infantil para a garota. Empolgada, ela escolhe um anime de uma menina fofinha e fica impressionada com a imagem se movendo e falando. Haruto também fica feliz por ela ter gostado. A única reclamação da Charlotte é que ela não entende o que está sendo falado, e Haruto se lembra que ninguém nesse mundo entende japonês. A menina pede para ele ensinar ela. Ele acha que vai ser complicado, mas como Charlotte tem 5 anos, pode ser que aprenda rapidamente. E ele tá certo, em apenas 2 horas de estudo, a irmã já domina alguns símbolos básicos da escrita japonesa, e consegue até digitar uma pesquisa no site de busca, procurando pelo significado de justiça. Isso deixa o garoto realmente impressionado. 2 semanas depois, Charlotte já tá ficando viciada em um anime de zumbis, que também junta uns heróis tipo Power Rangers na mesma história. Apesar de coisas como trens e carros não fazerem sentido pra ela, ao seguir o fluxo da história, a menina consegue entender o contexto. O mais impressionante é que nessas 2 semanas vendo o anime, ela basicamente já domina o idioma japonês, e Haruto começa a se questionar se a irmã é algum tipo de gênio. No entanto, se for isso mesmo, ele se preocupa em deixar ela ver anime por tanto tempo. E apesar dela se divertir muito com isso, ele precisa ser responsável como o irmão mais velho, mesmo que tenha que ser um pouco rigoroso. No final de um episódio, quando a garota vai colocar no próximo, Haruto não deixa mais, e fala que ela agora só vai poder ter 3 horas de TV por dia. A Charlotte entra em choque com a informação, e mesmo com Haruto tentando explicar que assistir demais não é saudável para as crianças, ela ainda insiste, porém o garoto se mantém firme na decisão e avisa que tá na hora de jantar. Na mesa, a menina tá bem sonolenta, e os pais, sabendo que os irmãos estão passando bastante tempo juntos, perguntam o que os dois andam fazendo. Charlotte diz que eles estão estudando magia antiga, e a mãe fica feliz pela filha pequena tá conseguindo ajudar o irmão mais velho. Depois da janta, a menina acompanha o Haruto no corredor, mas o garoto avisa que ela não vai assistir mais anime, mesmo indo com ele pro quarto. Isso deixa a garota um pouco frustrada. Depois do banho, Charlotte dá boa noite pro irmão, só que depois dele deitar, ela acaba indo dormir com ele. Vendo isso, a mãe fica feliz por ver os filhos se dando tão bem, enquanto o coitado do Haruto só queria poder dormir em paz. No dia seguinte, o Marquês Gold sai pra pegar alguns bandidos. Charlotte fica um pouco preocupada, mas Haruto explica que os bandidos dessa vez são plebeus e não vão dar muito trabalho pro pai deles. A menina pergunta por que eles viraram bandidos, e ele explica que, segundo o pai deles, tem algumas disputas por poder no reino. Charlotte pergunta se não tem nenhuma maneira de fazer com que todos possam viver felizes, mas Haruto responde que esse é o que todo mundo quer, mas não é tão fácil. Com isso, ela começa a questionar se o próprio Haruto não conseguiria essa façanha se entrasse na luta. Ela acha que os poderes dele deveriam ser usados para isso. O garoto compreende que ela deve ter visto algo do tipo em algum anime, e depois de uma insistência da menina, Haruto acaba concordando. Ela pede para ele se transformar, então o menino usa a magia para colocar uma roupa escura como uma máscara, além de ficar com a altura de um adulto. Para mim, o traje foi totalmente inspirado no Zero do anime Code Geass. Charlotte quer entrar em ação junto com o irmão, mas ele não permite e deixa ela assistir através de uma barreira de vigilância. O interessante é que ele lembrou de modificar a própria voz com esse traje para não levantar suspeita. A primeira coisa que o suposto herói faz é procurar os bandidos através das imagens de barreira. Depois de encontrar, ele bloqueia a fuga dos caras. Isso já seria uma ajuda suficiente, porém Haruto sabe que a Charlotte quer ver o irmão em ação, então ele decide ir até o local, onde primeiro os bandidos subestimam
imol tal herói da justiça, mas se arrependem depois de levarem uma surra. O garoto acaba se empolgando e derruba todos eles. Isso é um pouco preocupante por ter uma criancinha assistindo, mas pelo menos não rolou sangue. Em seguida, Gold chega com alguns soldados e vê que todos os bandidos foram derrotados. Haruto não sabe muito o que dizer, mas depois que o Marquês se apresenta e pergunta o nome dele, o menino tenta pensar em algo rápido, mas acaba se apresentando com um ainda pendente. Gold pergunta se foi ele que salvou sua esposa e sua filha, e o herói nem nega e nem confirma, mas o homem pede para ele pelo menos dizer qual é o seu objetivo. Com isso, ele diz que é um executor da justiça, que tá aqui para manter a justiça, espalhar a palavra da justiça e fazer justiça. Por dentro, Haruto acha isso vergonhoso, mas logo vai embora voando e chega em casa cansadão. Infelizmente, com a empolgação da Charlotte, o menino acaba se forçando a ir pra batalha várias vezes, pegando vários bandidos e ficando conhecido como o Cavaleiro Negro, outra provável referência a Code Geass. É assim que ele acaba ganhando uma nova identidade e se tornando o herói da irmãzinha. Certo dia, o Haruto finalmente consegue fazer uma cópia robô capaz de falar e se mexer, isso graças ao estudo da magia antiga através dos livros da biblioteca. Ele fica empolgado com a possibilidade de se isolar quando quiser. De repente, Charlotte aparece na cama e dá bom dia pro irmão, mas se assusta com dois Harutos que falam e se mexem. A conversa é interrompida quando chamam o menino para um compromisso. Ele tenta mandar o clone em seu lugar, mas para infelicidade dele, a cópia tem a mesma personalidade e se recusa a ir. Lá fora, eles encontram um moleque metido que reclama da poeira do local e comenta com um certo desprezo por esse castelo ser no interior. Uma garota que tá com ele já é mais educada e até repreende ele por ser rude. Esses dois são a princesa Mariane e o príncipe Laius. Enquanto Gold cumprimenta eles, Haruto se questiona se esses são seus irmãos de sangue. Laius fica irritado por não ser tratado de forma diferenciada, mesmo sendo o futuro rei, mas Mariane continua repreendendo o irmão pelo comportamento. Mesmo assim, o cara se gaba dizendo que ela não é nada além de uma ferramenta política. Por dentro, Haruto se questiona como o irmão cresceu e se tornou tão idiota, mas o príncipe percebe ele encarando e agora começa a tirar uma com a cara do moleque, perguntando se ele é a escória de nível 2 que foi adotado em um orfanato. Laius fala que quer ensinar bons modos pra ele e o desafia pra um duelo. Gold fala que isso não é necessário, mas o príncipe promete pegar leve. Os dois se preparam com espadas de madeira e antes do combate começar, Haruto checa o nível do garoto através de uma barreira de avaliação de mana. O nível mágico de Laius é 9 e pode chegar no máximo a 40. O que dizem é que o maior mago desse mundo estava no nível 77. Haruto também vê que o pai tá no nível 32, que já é o máximo dele, enquanto a Mariane tá no nível 14 de 33. Então conclui que o nível do irmão é meio alto. Laius começa atacando, mas Haruto desvia, então o príncipe reclama que assim não vai poder puni-lo. O menino então se separa com uma magia de auto melhora e deixa o irmão atingir vários golpes nele, enquanto finge que tá sofrendo. No entanto, quando Laius começa a se gabar e fala pro Haruto lutar se puder, o garoto obedece e mostra uma agilidade insana ao levantar e se mover para trás do irmão antes de derrubar o cara com um só golpe de espada. O cara ainda tenta revidar, mas Haruto tá literalmente em outro nível. Mariane pergunta pro tio se ele é mesmo de nível 2, já que precisaria usar magia avançada de auto melhora para se mover tão rapidamente. Gold fala que não tem muita certeza e o próprio Haruto parece não saber, então ele só aceita que é desse jeito. Com raiva, Laius conjura uma bola de fogo e faz um ataque, mas Haruto cria uma barreira que absorve as chamas. Isso deixa o príncipe confuso, que fica igual um retardado lançando várias bolas de fogo sem nenhum efeito. Haruto então revela que absorveu tudo com a própria magia, mesmo sendo de nível 2, e pergunta se pode devolver enquanto mostra uma bola de fogo gigante que se formou ao juntar todo o fogo absorvido. Sendo assim, Laius se rende, então Haruto decide voltar ao quarto para relaxar. Mariane pede desculpas pelo irmão e pergunta se Haruto é mesmo de nível 2, então ele responde que sim antes de se retirar. Enquanto caminha pro quarto, o garoto reflete sobre o povo da capital real já saber que ele é de nível 2, e se questiona se os pais biológicos estão investigando ele, mas como o casal jogou ele fora sem pensar duas vezes, ele pensa que eles não fariam isso. Com os trabalhos recentes como herói para agradar a irmã, Haruto acaba entrando em um problema que ele não esperava. Charlotte tá levando essas patrulhas muito a sério, e graças a isso a vida do garoto tá uma correria. Além de tudo isso, Flay também ficou sabendo e agora quer acompanhar o mestre nas missões. Haruto achou que ela estava ocupada, mas a mulher demônio já terminou as tarefas que ele tinha passado. Com isso, Charlotte fica empolgada para ver eles juntando forças, como nas histórias em que um companheiro sempre salva o herói em apuros. Flay sabe que não chega aos pés dos poderes do garoto, mas com certeza pode ajudar bastante. Com a insistência das duas, o menino acaba cedendo, mas enquanto se preparam para a primeira missão juntos, Haruto fala para Flay não pegar muito pesado na violência enquanto a Charlotte estiver assistindo, então a mulher concorda. Vemos então os bandidos que Charlotte encontrou nas barreiras de vigia. O Haruto vestido de Cavaleiro Negro aparece das sombras e faz uma entrada exagerada na frente dos homens. Dessa vez a companheira também aparece, é a Flay que se apresenta como Cavaleiro Escarlate. O problema é que ela se empolga e tenta transformar os bandidos em cinzas logo de cara, meio que ignorando a parte
adverte sobre não mostrar violência muito pesada. A única forma que o Haruto encontra para impedir que o pior aconteça é proteger os bandidos com uma barreira, evitando que as novas chamas da ruiva continuem machucando eles. Quando ela prepara um ataque ainda mais forte, o garoto usa a marreta biônica do Chapolin para chamar a atenção dela e lembrar o que tinham combinado sobre a violência pesada. A mulher diz que entendeu, mas que todos que atrapalham seu mestre são inimigos, ou seja, ela não entendeu nada realmente. Haruto então fala que ela já fez o suficiente e que ele vai finalizar o trabalho por conta própria, então ela pode voltar, mas a mulher demônio admira tanto o mestre que quer ficar e observar. Mesmo assim, ele ordena que ela vá embora. Depois disso, o coitado tá muito cansado, já que agora o trabalho é dobrado com essa nova companheira. Só que a Charlotte tá cada vez mais empolgada com essa parceria. A Flay comenta que atacou com todo o poder que tinha, mas algo atrapalhou ela, impedindo de ser útil ao mestre. Então a mulher agora tá mais determinada a fazer um bom trabalho na próxima. Por dentro, Haruto não quer que tenha uma próxima, porém a Charlotte também já tá ansiosa para que esse tipo de missão aconteça de novo. Isso deixa o garoto em um conflito interno, entre deixar a irmã feliz ou conseguir fazer as coisas do jeito certo. Na real, ele só queria conseguir ter uma vida de recluso em paz. Enquanto isso, o príncipe Laios tá bravinho por ter perdido pro Haruto no duelo, pois achava que o cara era de nível 2. Nesse momento, um assistente real junto com outros empregados aparece para avisar sobre o banquete, e enquanto o garoto se arruma, ele fala para convidar a Charlotte para a visita do dia seguinte. Obviamente, o garoto é contra essa ideia, mas o homem diz que isso é pelo próprio bem dele. À noite, Charlotte entra no quarto do irmão avisando que o banquete acabou. Ela e o clone levam uma tigela de comida luxuosa para ele. O clone reclama de ter sido obrigado a participar daquele banquete. Como são praticamente a mesma pessoa, o verdadeiro Haruto deve saber como foi sofrido. O clone não aguenta mais fazer tudo o que não gosta. Depois que ele se joga na cama, a menina conta que foi convidada para a visita do dia seguinte. A primeira questão que passa na cabeça do Haruto é se Laios está com outras intenções. De qualquer forma, pelo estado do clone, o garoto vai ter que ir junto mesmo. Mais tarde ele começa a verificar a rota da viagem e encontra um grupo de magos encapuzados em volta de um grande círculo de invocação. Então ele decide olhar de perto. Quando o garoto aparece disfarçado de cavaleiro negro, todos se assustam. Ele pergunta se eles possuem autorização do Marquês e isso é suficiente para mostrar que esses caras são inimigos. Eles se preparam para atacar, mas se alguém começa um combate contra o Haruto, já sabemos o resultado, não importa quantos homens sejam. Mesmo com todos no chão, um dos encapuzados faz uma invocação de esqueletos no círculo mágico. O garoto usa uma espada para acabar com esses mortos-vivos, mas não é tão fácil. Eles se remontam após o golpe e voltam pro combate. Quando se amontoam em volta do Cavaleiro Negro, ele usa uma barreira para afastar todos de uma vez. Nesse momento, Haruto percebe umas orbes vermelhas na região do peito dos esqueletos e decide tentar algo. De repente, todos os esqueletos param e se voltam contra os invocadores. Ninguém sabe o que aconteceu, então um deles invoca um golem que derrota os esqueletos facilmente para depois atacar o Haruto. Infelizmente, dessa vez a barreira não segura por muito tempo e acaba quebrando com o soco do monstro, que joga o garoto pra longe contra uma árvore. Haruto sabe que isso só aconteceu porque ele deixou a defesa baixa demais contra o golem, então agora ele pensa em como acabar com esse novo oponente. De longe o garoto avista também uma orbe vermelha no peito da criatura, então ele pula bem alto e faz uma barreira em forma de estaca para acertar bem nesse alvo. Assim como os esqueletos, o golem também se volta contra os invocadores e começa a atacar os homens. Um deles pergunta o que tá acontecendo, então o Cavaleiro Negro explica que meteu uma barreira em forma de estaca que foi o suficiente para mudar o bicho para a própria fórmula mágica dele. O homem fica impressionado por ele ter conseguido sobrescrever a fórmula deles. Agora que tá tudo mais calmo, Haruto começa a procurar quem é o líder. Ele comanda os esqueletos para amarrarem todos os homens com cordas, mas não consegue muito sucesso no interrogatório. Ele então tenta uma abordagem mais intimidadora. Sob o comando do garoto, os esqueletos cavam um buraco e começam a jogar os homens lá dentro para voltar a jogar a terra. Enquanto isso, Haruto questiona o último que não foi jogado. Isso é suficiente para o cara abrir o bico e revelar que é da unidade de invocadores direitos da rainha. Eles estavam fazendo os preparativos para que as invocações atacassem um grupo de visita às terras agrícolas. Questionado sobre o real objetivo, o cara acaba revelando que eles iriam eliminar a Charlotte. O cara ainda conta que a garota tem uma aptidão mágica que pode um dia até superar a rainha, que tem medo que com o apoio do Marquês o reino acabe se dividindo em dois. Eles estavam usando soldados imperiais, mas como falharam 2 vezes, os invocadores da rainha tiveram que entrar em ação. Com isso, o garoto lembra sobre os soldados que atacaram o Gold, além dos que atacaram Charlotte e a mãe, e tudo isso foi obra daquela mulher. Ele também se lembra que abandonaram ele quando era um bebê, e tudo isso é porque a rainha é do tipo que faz tudo para manter o status. A raiva toma conta do coração de Haruto e como reação o golem começa a atacar esse homem, mas logo o garoto se acalma e impede a criatura, percebendo que quase perdeu o controle. É claro que ele não vai perdoar aqueles que querem tirar o que é mais precioso para ele, mesmo que a pessoa seja sua mãe biológica. No dia seguinte, vemos Flay sendo levada em cima da carruagem, enquanto 4 crianças vão lá dentro. De forma inocente, Charlotte fala pro Laios não ficar triste por ter perdido pro Haruto. Ela diz que o príncipe nunca teve nenhuma chance contra ele,
que na verdade devia se sentir orgulhoso por perder esse duelo. A irmã dele, Marianne, também concorda que não é vergonhoso perder. Haruto tenta apaziguar a situação, mas agora o Laios já tá estourado. Ele não quer que ninguém tenha pena dele. Agora falando sério, o príncipe pergunta sobre a magia de Haruto. Ele tenta explicar de uma forma meio confusa, mas nenhum dos dois entende. Então eles pedem uma explicação melhor. Por dentro, Haruto acha estranho, pois até os pais aceitaram quando ele explicou dessa forma. Nesse momento, o príncipe Laios teoriza que o Haruto seja um demônio reencarnado, pois faria sentido nesse caso. Haruto não entende direito, então Charlotte explica que quando o demônio e o humano se casam, os descendentes podem ter traços demoníacos. Marianne confirma que os demônios realmente demonstram poderes extraordinários e altas quantias de mana, mas no caso do Haruto, ela não vê nenhum traço de demônio aparente. Quando chegam nos campos de trigo, a plantação dourada encanta os olhos do Haruto, sendo a primeira vez que ele vê um campo de trigo, já que no Japão o mais comum era usar rosais. Charlotte também fica muito empolgada com essa paisagem e decide brincar, então a Marianne vai junto para cuidar da garota. Com isso, Flay fica um pouco enciumada. Depois de um tempo, com as outras crianças um pouco longe, Haruto chama o pai para conversar. Eles sentam isolados apenas com a Flay por perto, então o garoto vai direto ao ponto e pergunta o que ele faria se alguém estivesse atrás da Charlotte. O garoto se desculpa pela pergunta estranha de repente, mas o homem entende que ele também percebeu algo. A verdade é que o Gold recebeu uma carta do Cavaleiro Negro na noite anterior, então seguiu as orientações e encontrou os magos da rainha. Ele sabia que ela o via como inimigo, mas não pensou que estivesse atrás da Charlotte. Essa mulher quer acabar com eles, mas não tem nada que possam fazer porque ela é a rainha. Haruto fala que uma rainha cruel assim poderia sumir, mas o Marquês diz que o reino ficaria em apuros sem ela. Acontece que o rei Joke perdeu o poder há muito tempo, e tem muitos nobres querendo tomar o trono. Eles só não fazem nada porque a rainha é absoluta. Com isso, Haruto entende que se a rainha for derrubada, vai ter guerras internas no reino. O homem ainda conta que os 2 anos antes do Haruto nascer, um exército liderado pelo rei foi enfrentar o Rei Demônio. Entre eles estava a Giselote. Foi ela que derrotou o Rei Demônio e se tornou a heroína conhecida como Princesa da Luz. Depois disso, ela se casou com o rei, tendo muito apoio da população e ficou ainda mais popular. Agora a Princesa da Luz quer o país inteiro só pra ela. Depois de escutar essa história, Haruto entende como a mulher era grandiosa e se arrepende de não ter pesquisado nada só porque não queria se envolver com os pais biológicos. O Marquês agora comenta que se surgir uma pessoa forte pra substituir a rainha, a história muda. O garoto pergunta por que o próprio Gold não vira o rei, então ele diz que não é muito bom com política e não serviria pra isso. Porém existe uma pessoa, mas que é jovem demais, então ele quer esperar pelo menos ela se tornar adulta. Ele fala que ela é inteligente e com certeza crescerá bem, a ponto de conseguir liderar um país. Por dentro, Haruto sabe que ele tá falando da Charlotte. O homem conta que ela tem habilidades imensuráveis que ela mesma não sabe, mas que pode superar a Princesa da Luz em poder mágico. Gold sabe que o Haruto já tá ciente de quem é e do que ele espera do filho. O garoto confirma que sim, se levanta, agora disposto a proteger a Charlotte até ela se tornar uma ótima rainha. Depois disso, ele vai poder aproveitar uma vida tranquila e reclusa nesse mundo. Depois, Flay se oferece para eliminar a rainha, mas o garoto fala que é uma questão entre ele e ela, então ele precisa resolver isso com as próprias mãos. Então a ruiva fala que vai ficar honrada em testemunhar esse ato. Por dentro, Haruto sabe que a rainha vai continuar interferindo nas coisas, então ele não pode pensar apenas em proteger a irmãzinha. Significa que depois de 10 anos ele vai reencontrar os pais. No castelo, a rainha recebe informações sobre o tal Cavaleiro Negro que tá indo atrás dos bandidos na fronteira da província. Os homens dizem que a unidade de invocadores deve ter sido atacada por ele também, mas esses caras estão dispostos a fazer o cavaleiro pagar. Do nada, a rainha joga uma bebida no representante e comenta sobre essa já ser a 3ª vez que falharam em eliminar uma mera garotinha. Ela fala da Charlotte que vai crescer como uma ameaça para a rainha. Irritada com o Cavaleiro Negro, a mulher pensa em talvez acabar com ele com as próprias mãos, usando a espada que usou contra o Rei Demônio. De repente, a voz do próprio Cavaleiro Negro chama a atenção da mulher e dos guardas. Eles se preparam para proteger a rainha, mas logo caem diante da magia de barreira. Ele então se aproxima e a mulher comenta sobre as diversas barreiras que deveriam impedir que ele entrasse. Haruto fala que quebrou aquelas coisas meia boca. A rainha usa 3 círculos mágicos ao mesmo tempo, só para fazer um surgir embaixo do cara e conjurar uma grande esfera de água, na intenção de afogar ele ali dentro. No entanto, Haruto usa uma barreira para apoiar o pé e pular para fora da esfera. A mulher continua atacando, agora com gelo, que ele defende com uma barreira, e depois com fogo, que o cara parece receber o ataque desprotegido. Mesmo assim, depois que a conjuração termina, ele levanta de boa e reconhece que ela é poderosa por poder usar a espada e também múltiplos elementos. O fato do cavaleiro ter aguentado esses ataques deixa a mulher surpresa.
Agora é a vez do Haruto atacar e ele dispara uma onda de energia que quase atinge a rainha, mas ela consegue bloquear o ataque no último instante. O cavaleiro fala que vai levar a sério e começa a fazer vários disparos em sequência, forçando a mulher a usar várias barreiras para se defender. Vendo que o oponente tem uma quantidade absurda de mana, a rainha percebe que ele é mais poderoso que o rei demônio. Com a mana acabando, resta para a mulher usar a espada para atacar, mas o cavaleiro conjura a própria arma para se defender, e assim começa o duelo entre os dois armados com suas lâminas. Em um certo momento, a rainha pula bem alto para desferir um ataque de cima. Haruto consegue defender, mas o ataque é tão poderoso que leva os dois ao chão. A rainha se acha a pessoa mais forte do mundo, no entanto o cavaleiro não vê isso como grande coisa, e logo consegue desarmar ela. Em seguida ele aplica uma punição, colocando uma coleira de metal no pescoço dela. Haruto logo avisa que se ela tentar tirar a força, vai perder a cabeça e conta que essa humilhação é para que ela não mexa mais com o Marquês Gold, nem com a família ou com o território do homem. A coleira só vai cair quando o cavaleiro perdoá-la, mas se ela desobedecer, já sabemos o que pode acontecer. Por fim, Haruto vai embora e deixa a rainha chorando com essa humilhação. Fly parabeniza o trabalho do mestre, apesar de achar que ele pegou leve, mas foi bom ter visto a princesa da luz perdendo daquele jeito. Haruto fala que isso deve dar uma paz temporária, mas não podem baixar a guarda, e na próxima ele não vai ter misericórdia. 5 anos depois, vemos o Haruto adolescente junto com a Flay e a Charlotte aproveitando a neve do inverno. Parece que a ameaça deu certo, já que depois daquilo a rainha parou de interferir. Charlotte faz um broche de transformação com a neve, imitando algo que viu nos animes, afinal ela ainda é uma otaku. Para competir, Fly faz um castelo de neve, mas é idêntico ao castelo verdadeiro do Marquês. Nesse momento, Haruto pergunta se a ruiva não sente frio com essas roupas, já que não tá usando nenhum agasalho. Ela responde que não pode vestir outra coisa, pois essa foi a primeira roupa que ela gostou. A mulher demônio deve ser resistente ao frio, mas a forma humana pode ser meio inconveniente nesse caso. Sendo assim, Haruto usa magia para colocar um agasalho nela. Ele também fala pra mulher avisar da próxima vez que precisar de algo. Com isso, ela já começa a fazer um pedido, mas o rapaz recusa antes mesmo de escutar. Agora quem quer pedir algo é a Charlotte. Ela fala que pensou em uma técnica especial com neve, mas que ela não consegue usar, ou seja, ela quer que o irmão faça no lugar dela. Quando Haruto pergunta como se faz, a mina começa a sussurrar no ouvido dele. O cara então se prepara para fazer o que ela pediu. Na real, é uma técnica com posses e frases de efeito para atingir o chão com um ataque de neve, causando um buraco bem grande. Com isso, a Charlotte fica feliz e abraça o irmão, porém os pais deles chegam em seguida e perguntam o que foi aquilo. Sem ter muito o que fazer para não ter a identidade revelada, o garoto faz um clone com a aparência de Cavaleiro Negro que logo vai embora voando. Haruto então diz que foi esse cara que fez isso para mostrar uma de suas técnicas especiais quando passou por ali por acaso. O Marquês decide acreditar nessa conversa fiada. Depois o rapaz pergunta pro pai se não tem nada acontecendo ultimamente, e o homem confirma dizendo que desde aquela última vez a rainha não tentou mais nada contra Charlotte. Além disso, parece que a mulher não apareceu mais em público nos últimos anos. Tem rumores de que ela passou a usar uma coleira parecida com a de escravos, que no começo pensaram que era um gosto excêntrico, mas depois começaram a achar que ela teria colocado acidentalmente e agora não consegue mais tirar, ou talvez alguém tenha colocado nela de propósito. Sendo assim, Haruto tá aliviado por não ter mais nenhuma interferência do Império. Com a intenção de conseguir a vida de recluso que ele sempre quis, o garoto decide ir logo pro quarto, porém o pai começa outra conversa, dizendo que a partir da primavera, Haruto vai precisar frequentar a escola da capital. O Marquês fala que tem algumas questões complicadas sobre isso, que pode contar depois, mas que não teve como recusar. Porém o garoto fala que não quer ir nem a pau, lembrando de como sofreu nesse tipo de lugar na vida passada. O coitado vai ao chão, sabendo que sua vida ideal estava quase sendo alcançada e agora acontece isso. Como vai ter que ir pra escola de qualquer jeito, Haruto já planeja ir pra lá na intenção de destruir tudo, para que consiga ficar recluso. Mesmo assim, o rapaz continua negando o pedido do Gold para ele entrar na escola de magia, porém ele mostra o motivo de não poder recusar. É uma oferta de recomendação do rei. Pode parecer estranho esse homem ter demonstrado interesse repentino no Haruto, porém o Marquês acha que é mais por interesse da princesa Marianne e provavelmente o rei só não pode recusar um pedido da filha. Além disso, o príncipe Laios também vai entrar e vai pular algumas séries para estudar junto com o Haruto. Na carta o rei dizia que espera que eles estudem juntos e contribuam para o desenvolvimento do reino em conjunto, ou seja, o rei quer que os garotos se tornem amigos. Claro que o Haruto não tá muito bem com isso, e o próprio Gold acha que a rainha pode estar tramando algo e usando a princesa para isso. No entanto, como pai, o Marquês gostaria que o filho conhecesse mais o mundo e tivesse mais contato com outras pessoas. Com isso, Haruto vê que um homem faz muito por ele desde que foi adotado, e também sabe que se recusar isso vai ser um problema, então ele acaba aceitando. Gold também fala para ele levar um assistente para não ficar sozinho em um lugar desconhecido. Os dois sabem que não poderia ser a Flay, pois só daria problemas. O homem pode encontrar alguns candidatos, mas também pode não ser legal pro Haruto começar a viver com alguém que não conhece. Nesse momento, Natália aparece na porta, se disponibilizando a ir para cuidar do filho. Porém, nem o Haruto nem o Gold concordam com isso. De qualquer forma, eles têm 3 meses até o início das aulas, então
então isso pode ser pensado com calma. Sobre ir pra escola, Haruto ainda planeja evitar com uma operação chamada Não Vou Pra Escola Nem a Pau. O plano era convencer o clone a ir no lugar dele, porém não vai ser tão fácil convencê-lo. Haruto até argumenta que como a cópia não tem magia, pode mostrar que é um inútil e ser expulso, já que se for por outro motivo, além da falta de habilidade, poderia ficar ruim para a imagem do Gold. Então é bom fazer parecer que na verdade o rei julgou errado o rapaz na hora de recomendar ele para a escola. O clone fala que o Haruto poderia fazer isso, mas o cara imagina que com a magia que tem, pode acabar usando sem querer se algum valentão tentar bater nele. Isso não foi um bom argumento, pois faz parecer que tá tudo bem se o clone acabar apanhando. Haruto então diz que se algo acontecer com ele, tem outros substitutos, mas isso era só uma brincadeira, pois a Charlotte não deixou ele fazer outras cópias com pena do primeiro clone. Sendo assim, diante de uma birra infantil da cópia, o garoto decide pôr uma barreira no clone para que não se machuque, mas ele vai ter que cumprir a missão. O clone acaba cedendo, pois também quer uma vida de recluso e esse é o único caminho. Um tempo depois, vemos uma casa de madeira perto do lago que fica do outro lado da montanha. Haruto levou 5 anos para construir ela com o objetivo de se isolar. O lugar é muito bom e tranquilo, e o cara pode passar o tempo jogando no videogame que ele mesmo fez. Porém, a Charlotte aparece com a Flay do nada para assistir anime. Enquanto a Flay cuida da casa, a garota assiste e o rapaz joga videogame. Depois que o episódio acaba, Charlotte fala o quanto gosta do anime. Então Haruto comenta que ela não tem aparecido tantas vezes e ele acabou achando que ela tinha enjoado. A garota então conta que agora tem mais aulas e falaram pra ela parar de ficar indo o tempo todo pro quarto do irmão. Como a garota tá triste, Haruto decide ajudar, experimentando uma magia de teletransporte. Ele faz 2 barreiras e joga uma bola que passa por uma barreira e sai na outra. Haruto sabe que essa magia funciona em longas distâncias, mas nunca testou com um ser vivo. Com isso, a Flay sugere testar com o clone, já que foi feito pra ser útil ao garoto. Ele até tenta, mas a cópia recusa, pois logo entende o que ele tá tramando. O clone até pergunta por que o próprio Haruto não vai até lá. A verdade é que ele sabe exatamente o que se passa na mente do cara, e já fala que ele tem medo de falhar e ficar preso na dimensão. Falando que o garoto tá com medinho, o clone começa a zombar dele. Isso deixa Haruto irritado, mas quem age sem pensar é a Flay, pulando pelo portal pra brigar com a cópia e depois jogar o coitado de volta pela barreira. Agora que o teste foi feito, Haruto coloca uma porta com a magia de teletransporte para que a irmã consiga ir direto pra lá quando quiser, mas só agora ele lembra que precisa encontrar um assistente para ir pra escola. Agora que lembrou que precisa de um assistente para acompanhá-lo na escola de magia, Haruto sai para caminhar e pensa no assunto quando vê algo estranho na floresta e vai investigar. Nesse local ele encontra uma vila de esqueletos. As criaturas se reúnem quando veem o garoto e dão as boas-vindas para ele, chamando Haruto de senhor. Isso tá acontecendo porque ele dominou eles ao lutar contra aqueles invocadores da rainha há 5 anos. Depois daquela batalha, os esqueletos ficaram seguindo Haruto até que ele deu um terreno para eles, e assim as criaturas se estabilizaram no local. O comandante desse exército ossudo é um esqueleto chamado Johnny. Ele tá disposto a ajudar o garoto se precisar de alguma coisa. Então o Haruto primeiro pergunta por que tem outros monstros nessa vila. Johnny conta que são monstros perdidos que não tinham para onde ir. Foi a Flay que trouxe essas criaturas de lugares diferentes, mas Haruto não tem com o que se preocupar, pois todos seguem as ordens do Johnny. O garoto também percebe que o local tá se expandindo, mas imagina que vai ficar tudo bem se eles continuarem quietos onde estão. Nesse momento, Johnny chama ele para ver os outros distritos, então é mostrado que tem grandes plantações e que os esqueletos estão manjando bem de cultivo. A verdade é que eles são basicamente mortos-vivos e não precisam comer, então isso tudo que eles fazem é para alimentar os outros monstros. Johnny continua mostrando e comentando sobre tudo o que fazem entre os distritos, mas em certo momento, Haruto não tá nem mais prestando atenção. Ele só percebe a personalidade do esqueleto, que tem um bom comportamento, é gentil e meticuloso, além de ser respeitado por todos e totalmente leal. Até a voz do Johnny agrada os ouvidos do Haruto, então o garoto pensa que se colocar um pouco de carne nele, poderia ser um assistente perfeito. O coitado continua falando um monte de coisas sobre os planos pro futuro dos distritos e tudo mais. Então Haruto desiste da ideia, pois mesmo com uma voz agradável, não vai aguentar ficar escutando o maluco falar o dia todo. De repente, Johnny percebe a expressão de dificuldade no rosto do Haruto e pergunta sobre isso, mas o garoto diz que estava impressionado com o jeito que eles lidam com as coisas. Johnny fica maravilhado com o elogio e faz uma piada sobre estar trabalhando duro como um osso. Em seguida, ele fala em mostrar o resto das coisas, porém o Haruto fala que tem um compromisso e se despede do esqueleto enquanto vai embora. Ele se senta perto de um lago, cansado, e pensa sobre o local que ele achou que poderia ser um lugar para curtir sozinho e em paz, mas de repente virou o paraíso dos monstros. O garoto se questiona por que nada que ele planeja dá certo, quando de repente aparece um golem gigante que faz o chão tremer enquanto anda. O impacto faz o Haruto subir pelo ar. Esse golem é chamado de Gigan. Ele também tinha sido invocado naquela noite. Por um tempo, a criatura fica sentada ao lado do Haruto e depois dá uma flor para ele, segurando pelas pontas dos dedos gigantes. O garoto recebe, então Gigan fala que achou isso bonito, porém a voz dele é de uma menininha. Mesmo achando essa voz estranha, Haruto só agradece e percebe como o golem
Golem é mais gente boa do que parece. Ele nunca atrapalha o garoto, então poderia até ser um bom assistente se não fosse tão enorme. Além disso, o cara percebe que o Gigan tá sempre sozinho e se questiona se tá tudo bem com ele. Sendo assim, ele pergunta pro Golem se tá entediado de ficar na vila. Porém, a criatura responde que gosta do mestre. Enquanto faz o caminho de volta, Haruto fica frustrado porque encontrar um bom assistente acabou sendo mais difícil do que parece. Ele vai até a casinha da montanha, onde assim que ele entra, a Flay pergunta sobre a palavra assistente, que ele tinha falado antes de sair, só que não explicou o que seria. O garoto pensa em talvez levar a própria Flay, porém lembra do pai dizendo que não poderia ser ela. Assim, em vez de tentar explicar o que seria um assistente, o cara só fala que não é da conta dela. No dia seguinte, Charlotte fala pro Haruto que pensou em um nome digno pro Cavaleiro Negro. Ela fala o nome Schwarzenegger, ou Shiva, pra abreviar. Haruto percebe que isso é alemão, então a loirinha fala que pesquisou na internet e viu que esse é o nome de uma deidade suprema que representa a destruição e a criação. Então ela pensou que seria perfeito pro Haruto. Por dentro, o garoto já se desculpa pelo que vai fazer com essa filha de um nobre, então manda ela com a Flay pra Vila dos Monstros. Com isso, Johnny conta sobre os detalhes desse lugar, e a garota elogia o irmão por ter separado um lugar pros monstros viverem, mas sabemos que o trabalho foi praticamente da Flay. Em seguida, a garota fala que já pensou em um nome apropriado para esse lugar. A sugestão é Pandemônio, que significa Jardim dos Demônios, e ao escutar o nome, Johnny acha maravilhoso. Depois disso, vemos uma nevasca em um local bem gelado, onde um tipo de dragão azul tá lutando contra alguns homens que cercaram ele. Esse é um dragão nevasca, e os caras querem caçá-lo para conseguirem dinheiro. Porém, a criatura desaparece de repente no meio da nevasca, e quando os homens percebem, o dragão já tá voando para longe. No entanto, com muitas flechas pelo corpo, o bicho não consegue continuar voando por muito tempo, e acaba colidindo em um penhasco e caindo em um vale onde a neve e o gelo descem em uma avalanche, arrastando o dragão nevasca por uma correnteza. Lá embaixo, o monstro acaba ficando inconsciente. Depois é mostrado Haruto em casa conversando com o Marquês Gold sobre esse dragão azul, que aparentemente tá perto da fronteira, mas ainda no território do Império. Porém, o problema é que esse dragão provavelmente estava sendo caçado e pode acabar se rebelando e causando muitas vítimas sem entrar no território deles. Com isso em mente, Gold fala pra Flay verificar a situação. Ela se recusa, pois só obedecem às ordens do mestre Haruto. Então o garoto fala pra ela considerar que foi ele mesmo que pediu. Ainda assim ela fica receosa e questionada por ele, a ruiva fala que um dragão tão grande não deve ser muito jovem. Porém ela não conhece nenhum dragão azul, o que significa que mesmo quando os demônios lutavam contra os humanos, ele deve ter ficado recluso nas montanhas, então ela não vê motivo pra proteger um ser tão covarde. Entendendo que é uma questão interna e profunda pra Flay, Haruto fala pro pai que vai pensar um pouco sobre isso. Quando a dupla sai, eles encontram a Charlotte que estava escutando escondida por trás da porta. A mina intercede pelo dragão, pedindo pra Flay ajudá-lo, pois deve estar se sentindo só e ainda por cima ferido. A mulher demônio continua relutante, porém Haruto cita que um pedido da Charlotte também é um pedido dele. Sendo assim, a ruiva não tem o que fazer e decide ir, na intenção de acabar com todos os aventureiros. Haruto acaba indo com ela, disfarçado de Cavaleiro Negro. Ele usa as barreiras de vigilância para encontrar o dragão, que parece mesmo bem enfraquecido. Em outra tela, eles encontram os caçadores se aproximando, então a dupla se mobiliza, pois estão ficando sem tempo. Logo os homens encontram o dragão e correm para cima, alguns portando armas e outros se preparando para conjurar magias. No entanto, quando estão quase chegando na criatura, a dupla aparece para defender ela. Haruto usa umas barreiras de recuperação para ajudar o dragão, enquanto a Flay fica furiosa contra esse grupo que se juntou para atormentar covardemente uma criatura. Ela prepara o poder de fogo e fala que vai transformar esses homens em cinzas. No entanto, quando a mulher demônio faz o ataque, o garoto protege eles com uma barreira e tenta acalmar a ruiva. Com os caçadores atordoados, o Cavaleiro Negro tenta falar com o dragão, porém ele faz um sopro de gelo e congela o cara. Flay começa a repreender a criatura, porém é claro que o Haruto não ficaria congelado por muito tempo. E ele também é compreensivo com o bicho, porque sabe que esse dragão tá tenso após ser perseguido por aventureiros. No entanto, isso será apenas uma atuação, pois em seguida o cara começa a dar um chilique pela ingratidão dela. Ao escutar isso, o dragão nevasca conversa telepaticamente com o Haruto, da forma que ele fazia com a Flay quando era um bebê. Sendo assim, o garoto pergunta a identidade da criatura, porém ela tá mais interessada em saber por que a Flay, que é um demônio, tá obedecendo um ser humano. A ruiva então conta tudo sobre quando encontrou o Haruto, e uma hora depois, acreditando que o garoto é mesmo o rei demônio reencarnado, o dragão explica que não lutou junto com os demônios porque não gosta de lutar. Além disso, a criatura fala que viveu quieta no fundo da montanha para que ninguém notasse ela todo esse tempo, por cerca de 300 anos. Maravilhado com a reclusão do dragão, Haruto pede mais detalhes. Ela conta que primeiro ficou no fundo da caverna, mas certo dia um aventureiro dormiu por lá e acabou deixando o livro para trás. Ela leu esse livro muitas vezes até ele se desgastar completamente. Querendo ler mais, a criatura acabou saindo da caverna. Às vezes ela ficava em forma de pessoa para poder pegar os livros nas cidades humanas. Com toda essa leitura através dos anos, ela adquiriu muito conhecimento e se divertiu bastante. No entanto,
entanto, nem tudo são flores. Os aventureiros acabaram encontrando um esconderijo e no meio do conflito, as pilhas de livros foram queimadas e a partir desse momento ela começou a fugir. Flay fica comovida com a história triste e acaba reconhecendo a criatura como sua irmã, além de chamar ela para morar no Pandemônio. Primeiro Haruto não entende esse nome, mas a Flay conta que foi o nome que Charlotte deu para a Vila dos Monstros. O dragão agradece pelo convite e fala que com o conhecimento que obteve, aprendeu o que são sentimentos e talvez sempre tenha tido vontade de interagir com alguém. Ele também agradece por ter sido salvo e jura devoção ao Haruto, aceitando ele como mestre. Em seguida, a criatura começa a se transformar em humana e para evitar problemas com censura aqui no canal, Haruto já usa magia para dar uma roupa para ela enquanto a transformação se completa. Valeu, Haruto. A forma humana é basicamente uma garotinha de cabelo azul com pequenos chifres. Ela fica confusa com a magia que ele usou, mas o garoto fala que é melhor discutir sobre isso depois. Ele finalmente tira a máscara e se apresenta como Haruto Zenfis, filho do marquês da província ao lado. Já a menina dragão fala que não tem nenhum nome e aceita que ele nomeie ela como quiser. Com isso, pensando na palavra Blizzard, que vem de nevasca em inglês, Haruto coloca o nome Lisa e a garota acaba gostando do nome. Nesse momento, Flay já marca território, dizendo pra menina dragão que ela serviu o Haruto primeiro e que a Lisa é a segunda. No entanto, quando Haruto se prepara para ir embora voando, a garota cria asas de dragão e vai voando para acompanhar ele. O garoto acha interessante ela poder voar mesmo nessa forma e não esperava menos de um dragão. Com ciúmes, Flay decide não ficar para trás e acompanha eles correndo a pé mesmo. Haruto leva a garota dragão pro castelo da família e apresenta ela pros pais e pra Charlotte. Lisa concorda em trabalhar na residência como empregada. Natália acha a menina bem fofa e a Charlotte também demonstra empolgação em conhecer uma nova amiga. Gold se impressiona por essa menininha ser aquele dragão e também por Haruto ter trazido ela pra casa, mas não vê nenhum problema se a mina respeitar as regras do castelo. Sendo assim, primeiramente a Flay leva a Lisa pra aprender algumas tarefas, dizendo que o trabalho não pode ser mal feito. Primeiro ela quer testar as habilidades da nova empregada, iniciando com a faxina da área externa. A ruiva faz uma demonstração de como não usar uma vassoura ao quebrar o cabo com alguns movimentos. Já quando a novata tenta varrer o local, ela acaba conseguindo fazer a limpeza muito bem. Depois disso é hora de lavar a louça. Rapidamente a menina dragão pega o jeito e limpa tudo direitinho, enquanto a mulher demônio acaba quebrando vários pratos, ou melhor dizendo, ela quebra todos os pratos que tenta limpar. Em seguida, a Flay tenta ensinar a novata a cozinhar, porém o que a ruiva faz é um desastre, gerando uma fogueira na panela que só não causa um incêndio por sorte mesmo. Já a Lisa, como esperado, consegue fazer isso muito bem também, impressionando as outras cozinheiras e também toda a família que experimenta o alimento e acha delicioso. A Natália elogia o tempero, enquanto o Gold fala que isso é muito impressionante e a coitada da Flay fica recolhida no canto com ciúmes. A garota dragão também já demonstra serviço, ajudando a Charlotte a se limpar, enquanto a mãe dela comenta que as outras empregadas disseram que a Lisa aprende rápido, porém ela se mantém modesta e fala que na verdade todos ensinam muito bem. Quando a mulher pergunta no que ela é boa, Lisa pensa um pouco e fala que gosta muito de ler, então adquiriu muito conhecimento básico sobre magia e coisas do tipo. Sendo assim, a loira decide colocar ela como empregada pessoal da Charlotte. Gold aceita a ideia, então a Lisa diz que vai se esforçar, enquanto a Flay continua cada vez mais enciumada. Logo começa a rotina nova. Lisa vai até o quarto da menina para acordar ela e já ajuda a garota a se trocar rapidamente, além de mostrar uma conjuração simples de magia. A garota dragão mostra sua magia de água e ao se esforçar, a Charlotte faz uma pequena bola de fogo. Lisa também ajuda ela com os estudos de magia e até acompanha ela no banho. Pouco tempo depois, a Charlotte já consegue fazer uma bola de fogo bem grande. Ela mostra isso pro irmão e agradece pela ajuda da Lisa, que novamente se mostra modesta, falando que é a Charlotte que aprende rápido. Haruto pergunta sobre a bola de água que a garota dragão tá mantendo e ela mostra que tá lavando roupa com essa magia. O garoto fica muito impressionado com o fato da Lisa tá ensinando magia pra irmã dele e ao mesmo tempo adiantando as tarefas de casa, então ele acha ela muito competente. Haruto pergunta se ela não fica cansada com tantas atividades, mas a mina diz que gosta de se manter ativa e que se sente mais tranquila assim. O cara pede desculpa por ela ter que fazer tanta coisa e até a Charlotte se preocupa em talvez ter causado algum problema pra Lisa. No entanto, ela fala que na verdade se diverte cuidando dessa menina. A loirinha fica muito feliz ao escutar isso e diz que quer ser amiga da menina dragão. Haruto não tem nada contra isso, então a Lisa fala que também quer ser amiga dela e as duas ficam muito felizes. Por dentro, Haruto pensa em como Lisa é muito boazinha e que ela sabe estudar e se adapta facilmente às situações. Isso acaba dando uma ideia pra ele. Essa garota dragão pode ser a assistente ideal que ele estava procurando. Ele chama ela, mas antes de falar qualquer coisa, vendo as duas juntos, Haruto se dá por vencido, pois não quer afastar essas meninas que acabaram de virar amigas. É uma pena perder a candidata perfeita, mas ao pensar bem, Haruto acha que pode dar certo usar aquelas barreiras de portal. Então Lisa iria com ele até a capital como assistente e depois voltaria rapidamente pro castelo. Sendo assim, só resta focar na missão de ser expulso logo da academia. Um tempo depois, vemos os jovens e a empregada na casa de descanso do Haruto. A Charlotte já terminou
seu anime favorito e decide ficar um tempo sem ver mais nada. Quem nunca se sentiu assim, né? Lisa avisa que o tempo de descanso dela acabou, mas antes delas saírem, Haruto avisa que na semana seguinte vai para a escola da capital. Ao escutar isso, a loira pensa não só em escola, mas também em um conselho estudantil oculto, terrorismo e batalhas mágicas. Então ela fala para Lisa que vai cancelar todos os planos do dia e manda avisar os cavaleiros, convocando mesa redonda para uma reunião de emergência. Isso tudo é tão estranho quanto parece. Pouco tempo depois, Charlotte se reúne em volta de uma mesa de madeira com a Flay, a Lisa, o Johnny e o Gigan, e fala que essa reunião é confidencial e todos devem manter isso em segredo. A menina fala sobre o irmão ter que frequentar a escola da capital na semana seguinte. Flay fica frustrada pelo Haruto não ter contado pra ela primeiro, mas Charlotte fala que também acabou de saber. A ruiva também acha que não tem nada que o mestre realmente precise aprender de meros humanos, e quase acaba falando sobre ele ser a reencarnação do rei demônio. No entanto, Johnny impede ela de fazer besteira. O problema é que a Charlotte entende que a mulher demônio tem alguma informação sobre o seu irmão que ela não sabe. Porém, a Flay não conta e apenas fala que é um segredo entre demônios. Ainda bem que o Johnny tá nessa reunião, porque mesmo com a menina em choque, o esqueleto recupera o controle da situação, afirmando que isso é uma coisa mínima e que ela com certeza tá acima de todos eles no coração do Haruto. Então ele provavelmente vai contar pra ela em breve. Sendo assim, Charlotte dá continuidade à reunião, falando que a questão na verdade é que o irmão decidiu ir por vontade própria. Ela lembra de uma vez quando tava vendo anime sobre vida escolar. A menina perguntou pro Haruto o que era uma escola. O garoto respondeu que era um lugar extremamente medonho e perigoso. Ao escutarem essa história, os outros se espantam, então a Charlotte também fala que é estranho o Haruto ter respondido dessa forma. Logo ele que não tem medo de nada, então obviamente, baseada nos animes que assistiu, Charlotte começa a fazer teorias sobre a existência de um conselho estudantil oculto que deve pegar alunos bons para levá-los pro mau caminho. Eles também armam lutas mágicas com quem atrapalha eles. Além de toda essa loucura, deve ter alguma organização maligna por trás disso, capaz de abalar o reino. Pra Charlotte, o Haruto deve estar querendo lutar contra isso, sob o alter ego de Cavaleiro Negro Shiva. A Flay e o Johnny acabam acreditando completamente em toda essa teoria, tomando como verdade, pois apenas o Haruto seria capaz de lidar com um problema desse nível. A Charlotte já adivinha que o irmão vai colocar uma porta de teletransporte na capital, então ela quer ir com a Flay e a Lisa para reunirem informações, enquanto o Johnny e o Giga devem preparar o pandemônio pro que tá por vir. A menina dragão pergunta se não deveriam falar sobre isso com o Haruto, porém tanto a Flay quanto a Charlotte acham que o cara tem muita coisa para se preocupar, e é melhor não se tornarem mais um peso para ele. Johnny também concorda, então a reunião é finalizada com esse planejamento esquisito. Mais tarde, Lisa dá uma de X9 e relata tudo pro Haruto. Ele agradece, pois não sabe o que poderia acontecer se ela não tivesse contado. Quando a garota dragão pergunta se ele vai mesmo lutar contra uma organização maligna, Haruto pensa em como ela é certinha e para não ferir os sentimentos dela, ele decide responder de forma convincente que sim, e que tava agindo em segredo. Em seguida, ele aproveita para convidar ela como assistente dele na capital, usando a desculpa de que essa é uma missão vital que só ela consegue fazer por ele. Com um senso de responsabilidade, a menina aceita, então Haruto já tá se tranquilizando, pois na real tá tudo saindo como planejado. Agora vemos alguns momentos aleatórios do dia a dia no castelo, como quando as empregadas reclamam de alguns problemas nas relações, e a Flay fala sobre cortar literalmente as pessoas, mas ainda bem que as moças entendem isso como cortar as relações. Tem também o momento em que a Charlotte pergunta por que a roupa de empregada da Flay é diferente das outras. Ela conta que quando recebeu uma roupa padrão ficou apertada no busto, então acabou recebendo uma roupa feita sob medida. Outro momento é quando a Charlotte vê a garota dragão voando e pergunta se a mulher demônio não consegue fazer isso também. Flay diz que consegue, mas não tá muito acostumada, então Charlotte pede pra ela ensinar, pois também quer voar. Sendo assim, a ruiva sai pulando bem alto. É uma cena meio boba, mas deixa a menina emocionada. Em seguida, a mãe da garota aparece e fala que ela é muito jovem pra aprender magia de voo. Isso deixa a coitada muito triste, porém Flay recorre ao Haruto, que conjura um avião pra ela levar pra menina. Com isso, a loirinha fica feliz e se mantém segura. Certo dia, Charlotte chama Flay pra ir à banheira do castelo, mas a ruiva diz que não precisa disso. Pra se limpar, ela vai até um rio e se joga com roupa e tudo. Ela fica limpa, mas encharcada, então ela termina se chacoalhando igual um cachorro pra se secar. Depois, o Haruto pergunta o que a Lisa fazia quando era reclusa, e a garota dragão conta que basicamente só lia e dormia. Haruto acha isso um estilo de vida ideal, porém ela fala que quando ia devolver os livros já tinha passado anos. Sobre a alimentação, ela só comia uma vez por semana, então pro Haruto isso era basicamente uma dieta. Quando a Lisa pergunta como funciona a porta mágica, Haruto fala que simplesmente juntou duas barreiras, porém isso não é uma explicação suficiente pra menina dragão, que acaba chegando na conclusão de que é uma magia de outro mundo. Um tempo depois, Haruto produz um dispositivo que mede o nível de mana. É uma esfera como as outras que já foram mostradas antes. Ele usa pra medir a mana da Flay e da Lisa. A ruiva tá no nível 40 de 77, enquanto a menina dragão tá no nível 36 de 71, ou seja, são muito poderosas mesmo. Charlotte também não tá nada mal e impressiona o Haruto, pois ela tá só no nível
nível 17, mas tem potencial para chegar no 61, sendo melhor do que o da rainha, que tem o nível máximo de 44. O garoto comenta que com algum treino a irmã vai conseguir chegar rapidamente ao nível máximo, porém a loirinha diz que não pode, pois quando era um bebê, antes mesmo de andar ou falar, ela assustou a mãe ao criar uma bola de fogo. Então a mulher decidiu colocar um selo nela. Haruto fica ainda mais impressionado pela irmã ser um verdadeiro gênio de nascença. No entanto, a menina pergunta qual é o nível do irmão. Flay tá confiante que é acima do nível 100, porém com vergonha ele fala que é um segredo. Afinal, o cara até hoje pensa que é apenas nível 2 e que esse é o seu máximo. E com essa cena são finalizados esses momentos aleatórios de comédia, por enquanto. No dia da partida do Haruto pra capital, o Marquês Gold manda ele tomar cuidado. A Lisa tá meio inquieta porque ele escondeu seus chifres e ela não tá acostumada com isso. Já a Flay tá deprimida por não ter sido escolhida como assistente, então a Charlotte consola ela enquanto fala pro irmão dar o seu melhor. Nesse meio tempo, Laios recebe da Mariane uma carta do Marquês. Antes mesmo de ler, ele já imagina que deve ser um aviso de que o Haruto partiu pra capital. A Mariane comenta que trabalhou duro para que o garoto fosse recomendado a pedido do Laios, então ela pergunta qual o motivo por trás, e o garoto responde que quer saber por que o Haruto é tão forte. Ele também fala que desde quando se enfrentaram, ele fez de tudo para melhorar tanto na magia quanto na espada, mas sempre sente que o rival tá indo além, então estudar na mesma escola pode ajudar a entender isso. A mina fala que a derrota mudou o irmão, mas ele ainda continua folgado. Por outro lado, Laios comenta de como ela enfrentou o pai, dizendo que não sairia do lugar até conseguir a carta de recomendação, e isso mostra que ela também tá obcecada pelo Haruto. A garota começa a gritar que não tem nenhum sentimento por ele, mas o Laios nem tava falando de paixão ou coisa do tipo, então isso mostra que ela tava mesmo escondendo algum sentimento. Deixando isso de lado, o garoto comenta sobre uma história de cultistas causando problemas na escola. Mariane confirma o boato e diz que são da igreja Lucifera. É um culto disfarçado como segmento da religião do estado, que é a igreja Mija. Poderia ter um nome melhor, né? Ela continua falando que esse grupo adotou ideologias extremistas, e os boatos dizem que eles adoram o demônio. Parece que os membros do culto tá apenas na academia, mas que já tá espalhando a influência pelo reino. Além disso, tem gente querendo levantar a ideia de destruir a monarquia, e ainda tem casos de aristocratas entrando no culto para ajudar com recursos financeiros. Laios sabe que tem rumores da mãe dele estar contribuindo para esses recursos, mas é difícil saber o que a mulher tá querendo. Ela age estranho desde 5 anos atrás, a mesma época em que recebeu a coleira. De certa forma, o príncipe tem medo da mãe e dos métodos dela, pois sente que ela tá ficando ainda mais extrema. Ele comenta que atualmente todo mundo sabe que o rei e a rainha não tão bem, e é possível que a igreja Lucifera queira usar isso. Ele não quer acreditar, mas talvez a mãe queira acabar com o pai deles. Já a Mariane, por algum motivo, acha que o Haruto possa mudar essa situação. É meio estranho, mas ela acaba colocando as esperanças no garoto e em seu poder extraordinário. Ela acha que talvez ele consiga superar uma organização inteira. Laios então comenta sobre as histórias do Cavaleiro Negro, o herói do território de Zenfis, que dizem ser capaz de derrotar um dragão. Talvez uma peça assim possa ajudar a resolver esse problema. Nessa hora, a rainha entra no quarto, o que deixa os jovens assustados porque não veem ela há muito tempo. A mulher elogia a beleza da filha, mas do nada ataca a garota por ter olhado para a coleira dela. Ela tá com o psicológico completamente afetado e só larga a filha quando Laios implora para parar. A rainha diz que foi só uma brincadeira e muda de assunto para falar sobre o filho do Marquês de Zenfis, tá indo para a mesma escola que ele. De uma forma irônica, ela fala que o garoto pode se sentir solitário vindo estudar tão longe, então aconselha que Laios faça amizade com ele, mas o que ela quer mesmo é que o filho arranque qualquer informação que puder sobre o Cavaleiro Negro. A mulher diz para não contar para ninguém além dela, com medo da personalidade da mãe, e o príncipe concorda, mas enquanto ela sai do quarto, ele imagina que envolveu o Haruto em algo terrível. E por falar no Haruto, vemos a Charlotte na casa isolada, lembrando que tá na hora dele chegar na cidade. Ele já devia ter partido, mas como não é bobo, levou a carruagem para esse local, porque ele já colocou a barreira de portal perto da capital há alguns dias. Então ele ficou de boa até agora, que é o dia em que precisa chegar na capital. Flay pede para ele novamente reconsiderar a decisão de assistente, mas ele continua recusando firmemente. Charlotte então se responsabiliza para cuidar da ruiva, enquanto Haruto finalmente segue para a capital com a garota dragão. A porta que ele criou fica bem entre umas árvores no meio de uma floresta perto da capital, já que foi o único lugar que ele achou para esconder a porta. Ao sair da floresta, eles encontram um caminho bem longo para a cidade, mas Haruto prefere não ir voando para não chamar atenção. Só que de repente, a Lisa avista umas pessoas em uma carruagem fugindo de um bisão. Ela acha que o bicho tá com fome, só que pro Haruto os bisões eram herbívoros. O garoto até poderia ignorar, mas não quer que isso se torne um problema caso a Charlotte descubra. Dito isso, ele se transforma em Cavaleiro Negro e vai voando salvar as pessoas. Quando a carroça perde uma roda, ele usa uma barreira para salvar a vida de uma criança. As pessoas ficam aliviadas, mas a criatura continua a toda velocidade. Então uma moça de cabelo branco e olhos vermelhos desce da carroça para distrair a fera enquanto os outros fogem. Haruto pensa que se ela for realmente forte, ele talvez nem precise agir. Porém o bicho atinge ela, que até segura ele um pouco,
pouco, mas logo é jogada pra cima. Quando o Bison avança novamente e tá quase atingindo ela, o garoto aparece derrubando a criatura bem a tempo. A mina tá confusa se deve perguntar quem é ou se apresentar primeiro, e imediatamente o Haruto entende que ela tem um parafuso a menos. Vendo que ela tá com o ombro ferido, ele usa uma barreira de cura pra desfazer todo o dano que ela recebeu. A moça sente que isso é diferente de uma magia de cura comum. Em seguida, a criança que foi salva aparece pra ver ela também. A garota diz que foi esse herói que salvou sua vida, então o garoto agradece. Em seguida, Haruto se apresenta como Shiva, o aplicador da justiça. Só a criança fica empolgada com a apresentação, mas pro Haruto tá de bom tamanho. Depois ele conserta o veículo e percebe que é uma carruagem de carga. Quando questiona por que estavam viajando nisso, a moça fala que é o meio de transporte que os pobres conseguem usar. Além disso, ela quer agradecer pelo que o herói fez com o dinheiro, e apesar do cara dizer que um herói da justiça não procura recompensas, ela promete que vai pagar na próxima vez que se encontrarem. Agora que estão todos bem e prontos para partirem, o cavaleiro decide levar o Bison de volta para a floresta. A moça acha estranho ele demonstrar compaixão até pelo monstro, mas o garoto responde que o bicho não fez nada para ele. Sendo alguém tão virtuoso, ela espera que existem mais pessoas que pensem dessa forma. Os dois então se despedem e depois disso, Haruto e Lisa levam o bicho para a floresta e alimentam ele antes de seguirem caminho. Em direção à cidade, a garota demonstra uma certa suspeita sobre a moça de cabelo branco, dizendo que ela parece estranha de algum modo. Haruto pensa que não vai ficar muito tempo na capital, então não pretende se envolver com ninguém. Já na cidade, eles encontram uma fila enorme no portão da escola, por onde os alunos novos devem entrar. Vendo o comportamento dos outros novatos, Haruto já começa a sentir vontade de voltar para casa, mas ele precisa fazer isso, então não tem para onde correr. Lá dentro ele preenche um monte de formulários antes de entrarem no dormitório. O local é bonito e espaçoso, tendo até um quarto para assistente. No entanto, o garoto não consegue se sentir animado em um ambiente escolar. Como não consegue relaxar nesse lugar, ele logo cria uma porta na parede para voltar para casa por enquanto. Na casa isolada, Charlotte e Flay recebem ele assim que ele volta, dizendo que o tempo na capital foi muito exaustivo e que ele tá com muita fome. O garoto pede para Flay preparar algo e assim ela fica animada, porém a Charlotte sugere comerem em um restaurante da capital. Ao escutar isso, a ruiva fica nervosa porque quer preparar algo pro mestre. Então a garota sussurra algo no ouvido dela que a convence a levar o garoto para comer fora. Para não chamar muita atenção, Charlotte preparou um cosplay pra mulher demônio, só que a aparência não muda nada. Então Haruto usa uma magia para deixar a cauda e as orelhas dela invisíveis, assim como fez com os chifres da Lisa. Assim eles vão pra capital, onde a garota fica muito empolgada com tantas lojas e logo escolhe um restaurante para todos comerem juntos. Durante a refeição, Lisa continua cuidando da Charlotte como de costume e de repente ela puxa o mapa da cidade para que possam entender a geografia da capital. Haruto ainda não entendeu o motivo, mas a menina já determina que a Flay vai ficar com a região sul enquanto a Lisa fica com o oeste, e ela junto com o Haruto ficam com o leste. Ele achava que a irmã só queria passear e ela confirma que esse era um dos motivos, mas a investigação do local é necessária, já que um possível inimigo teria vantagem geográfica. Por enquanto eles só precisam entender o mapa, então não devem chamar atenção, só que o Haruto não acha que dá pra confiar na descrição da Flay, porém decide dar um pouco de corda pra essa brincadeira da irmã. Sendo assim, eles saem do restaurante e quando a Flay e a Lisa seguem pras regiões determinadas, Charlotte fala pro Haruto que eles vão juntos em um encontro. Por dentro ele fica meio desesperado, mas logo pensa que deve ser influência dos animes e que a irmã não deve saber o que significa essa palavra. De qualquer forma, como ele acha ela muito fofa e não teve nenhuma experiência com isso na vida passada, ele decide seguir o ritmo para deixar a irmãzinha feliz. Os dois caminham pela cidade e passam em pontos turísticos e áreas residenciais até pararem em uma venda de joias, que a garota decide dar uma olhada. Haruto então compra um pingente que ela gostou. Depois eles passam perto de uma fonte, onde a menina acaba esbarrando naquela moça de cabelo branco. Tanto a Charlotte quanto a moça pedem desculpas educadamente. Ao ver o Haruto, ela pensa que já pode ter visto ele antes, porém o garoto fala que nunca se viram. Dito isso, ela também confirma que nunca viu esse rosto, mas lembra de ter sentido a grande quantidade de mana dele antes. Haruto então diz que tem a mana apenas no nível 2 e chamar isso de grande parece até brincadeira. A moça não sabe se isso é certo, mas o cara fala que não teria pra que mentir dizendo algo tão vergonhoso. Sendo assim, ela pede desculpa, dizendo que deve ter se enganado por conta do cansaço de uma viagem longa. Nesse momento, o garoto relembra que ela parecia estar com pressa quando esbarrou na garota. Então a moça se lembra que tá indo pra uma entrevista de emprego e volta a apertar o passo. Depois disso, a Charlotte fica pensativa e quando o Haruto pergunta o que foi, ela diz que tem algo misterioso na moça. É difícil de explicar, mas ela não parece uma pessoa normal. Ao escutar isso, ele lembra que a Lisa também disse algo parecido e se questiona se monstros e pessoas com mana alta têm um sentido diferente. De qualquer forma, ele não pretende fazer nada a respeito, porque a partir do dia seguinte quer seguir com o plano de reclusão. Depois de alguns dias nessa escola, o clone do Haruto avisa pra ele que vai ter um teste de proficiência antes da cerimônia de admissão, mas ele se recusa a fazer, sendo que já ficou preso nesse quarto por dias. Então ele pede um pouco de empatia. O Haruto verdadeiro admite que não pensou sobre as provas que teria que fazer, mas vê nisso uma
chance de mostrar incompetência no teste para ser mandado embora antes mesmo de começar as aulas. Ele fica empolgado e decide logo resolver isso. Pelo caminho até o local da prova, o garoto se move com cuidado porque para ele esse é um ambiente hostil e perigoso. De repente, um funcionário da escola leva ele para uma sala de aula vazia. O local é tão grande que o Haruto acha que devem caber uns 100 alunos. Ele começa a pensar se vai acabar estudando nessa sala e fazer vários amigos, mas isso deixa ele deprê, já que é justamente esse tipo de interação que ele quer evitar. Tendo isso em mente, o garoto tá ainda mais determinado a ir mal na prova. O homem entrega os papéis e fala para levar o tempo que precisar. As primeiras páginas ele não consegue nem entender o que tá escrito. Então, em vez de inventar uma resposta, Haruto começa a escrever que não sabe. Isso realmente agiliza o processo, mas chega em uma parte sobre magias de barreira que ele sabe que pode ser estranho colocar que não sabe de nada. Então, nessa parte, o garoto responde corretamente de acordo com as experiências que já teve com esse tipo de magia. Depois tem uma parte sobre magia antiga que ele já estudou um pouco sobre, para pensar em formas de ficar recluso. O garoto lembra de coisas que leu de um tutor com um nome muito grande e começa a escrever sobre isso nas respostas. Só então ele percebe que já respondeu no automático. De qualquer forma, ele entrega os papéis e o funcionário chama ele para medir a quantidade de mana em outra sala. Ele explica que seu nível máximo é 2, mas como é um procedimento padrão, o homem não deixa opções. Sendo assim, Haruto é levado para outra sala onde encontra uma pessoa baixinha com uns óculos minúsculos. Ela analisa o garoto por vários ângulos e do nada elogia o cabelo dele. Por dentro, ele se pergunta quem é essa criança, que em seguida se apresenta como Tearieta Luzea Inel, uma pesquisadora de magia antiga. Como se pudesse ler os pensamentos do Haruto, ela adivinha que ele estava surpreso com o tamanho dela e fala que isso é rude demais. Em seguida, a pesquisadora fala que independentemente de quem tenha recomendado, mesmo que tenha sido o rei, se ele desagradar ela, ele vai voltar para casa sem nem participar da cerimônia de admissão. O garoto demonstra empolgação e isso surpreende Tearieta, que estava esperando uma reação de medo, não de esperança. No entanto, a menina até gosta de caras estranhos, mas ela também tem umas atitudes esquisitas, então tá tudo certo. Aos poucos, Haruto vai se entendendo com a situação, até que ela pega a prova para verificar o conhecimento dele sobre magia. Rapidamente, o olhar da pesquisadora muda e ela fala que vão logo medir a mana dele. Achando que o resultado vai continuar sendo 2, Haruto concentra a magia na esfera de cristal que brilha fortemente até estilhaçar. O garoto acha isso muito estranho, mas como quebrou algo que pode ser precioso, ele imagina que Tearieta pode ter ficado bravo o suficiente para expulsar ele. Só que na verdade ela acha isso espetacular, porque tudo indica que o cara tem tanta mana que o cristal nem conseguiu aguentar. O assistente comenta que ficou sabendo que o máximo de mana do aluno é nível 2, porém a doutora fala que tem exceções para tudo, além de que ainda não foi decifrada a lógica por trás dos cristais de Mija, e como pesquisadores eles precisam ir atrás dos fatos antes de falar sobre os poderes. E isso não é tudo, ela comenta que as questões sobre magia de nível real foram demais para ele, sendo que é a primeira vez que ele escuta essa definição de nível real, mas independente disso, Tearieta acha corajoso Haruto ter respondido não sei nessas questões, e ela acaba gostando dessa sinceridade. Já a parte das magias de barreira e magia antiga ficaram muito bem feitas, parecendo até com coisas que ela mesma escreveu. Ao escutar isso, Haruto percebe que Tearieta Luzea Anel é o nome longo de quem escreveu os livros que ele usou para estudar, portanto não restam dúvidas, a pesquisadora vai manter ele na escola. Pro Haruto isso tudo parece até uma brincadeira, a garota quer que ele se junte à pesquisa dela, porém um aluno recusa na hora, mesmo tendo um laboratório muito bom. Nada é suficiente para convencê-lo. O garoto volta ao quarto e conta pro clone tudo o que aconteceu, o resto ele deixa pra cópia se responsabilizar. Um tempo depois o clone, que também se identifica como Haruto C, recebe uma visita da Charlotte, que entrega um trabuco pra ele como algo que o Haruto verdadeiro enviou, como se fosse parte de um filme de espionagem, e a garota deseja boa sorte pro clone em executar o dever dele. Haruto C ainda não quer ir pra cerimônia, ele reflete sobre ter a mesma memória que o Haruto, mas ele não tem mana e é basicamente vazio por dentro. Pelo menos o original colocou uma magia de defesa no clone e deu essa arma, provavelmente pra autodefesa. Mesmo assim, Haruto C sente que não tem liberdade de escolha. Depois da cerimônia de admissão, ele é o primeiro a sair correndo pelo corredor pra voltar logo ao dormitório. De repente ele vê uma galera sorridente e já tá determinada a não se envolver com eles. Quando o cara loiro do grupo chama atenção, o clone pensa que é com ele, mas na verdade é com a moça do cabelo branco. Sem nem olhar, Haruto C continua andando, mas acaba esbarrando no busto da moça. Antes que isso se desenrole, o cara loiro pergunta como eles ousam passar por ele sem cumprimentá-lo. A mulher pede desculpa, mas diz que não leu nada sobre isso no manual da academia. O que o cara quer é que ela se curve pra ele por ele ser o vice-presidente. Quando a moça demonstra que ele ainda tá falando sobre as regras da escola, o loiro chama o Haruto C e manda ele explicar, só que o clone também não sabe de nada e nem quer se envolver. Sendo assim, a reação dele é fingir uma dor de barriga, mas isso só enfurece o vice-presidente, que já percebeu que é apenas uma mentira. Quando o cara começa a conjurar magia, Haruto C sai correndo, porém não tem como escapar do ataque de fogo que atinge ele nas costas. Mesmo recebendo o ataque em cheio, o clone consegue se levantar graças à magia de proteção do Haruto original. O problema é que
Vendo isso, o loiro se surpreende pelo cara não ter se ferido depois de receber o ataque. Ao escutar isso, o clone começa a fingir que tá se sentindo bem, porém não era pra ele conseguir nem ficar de pé, então a atuação não adianta de nada. A moça vai até ele e revela que não sabe como agir nessa situação. Como prioridade, ela pede desculpa por ter envolvido o garoto na situação. Já em segundo lugar, ela queria acalmar o valentão, mas não consegue nem entender porque o cara tá bravo. Por dentro, o clone vê que essa moça tem mais problemas de comunicação do que ele, pois nem entende a situação em que se encontra. Ainda mais irritado, o vice-presidente Schneider prepara um ataque ainda mais poderoso que pode acabar gerando uma fatalidade. Haruto C age rápido, mandando a garota fugir e sacando a pistola para fazer um disparo que é forte o suficiente para jogar ele para trás. Sem nem olhar para trás, o clone sai correndo enquanto o loiro grita por ter ferido o braço. No quarto, ele conta pro Haruto verdadeiro o que aconteceu e que depois ainda foi perseguido pela pesquisadora. Haruto manda o clone descansar e fica no lugar dele por enquanto, pensando sobre essa batalha mágica sem aviso. Além disso, um pouco depois ele recebe um desafio para um duelo, que primeiramente recusa, mas a mensageira avisa que é um duelo de acordo com a etiqueta dos nobres, e recusar seria uma desonra até pro Marquês Enfis. Além disso, perder de propósito seria pior do que recusar, então ele precisa dar o melhor nisso. De volta ao quarto, Haruto tá frustrado com tudo isso. Sendo vice-presidente, o loiro deve ser bem forte, e a cópia só ficou inteira porque ele pegou leve. De qualquer forma, ele só consegue pensar que vai perder pateticamente, e não quer sentir dor. Em seguida, ele usa uma barreira para ver o lado de fora, onde observa a moça do cabelo branco conversando com a mensageira antes de entrar em uma carruagem. Então o garoto conclui que ela tá indo até a casa do nobre. Mais tarde, vemos ela na propriedade do Marquês Afen, conversando com o Schneider e pedindo para cancelar o duelo, pois se considera culpada por tudo. Ainda mais que o loiro tá com um ferimento por conta do ataque do garoto e não tá em condições de lutar. Isso deixa o cara irritado e ele até molha uma das criadas, questionando se ela não pode curar o ferimento mais rápido. Isso mostra que tipo de pessoa ele é, e o Haruto, que não é bobo, tá observando tudo à distância. Ele se pressiona com a coragem da garota ter ido lá sozinha. Enquanto isso, o vice-presidente cobra ela por não ter se curvado antes de fazer o pedido, mas pela forma que ela se desculpa, o cara fala que não tem nem graça porque ela não tá nem envergonhada. A moça pergunta o que deve fazer, então ele sugere que ela dance sem roupa. Ela fala que isso já seria demais, porém o Schneider considera um preço baixo a pagar para melhorar o humor dele. Com isso, estranhamente, ela aceita. Após tirar algumas peças, ela começa a se sentir envergonhada. Na escola, Haruto vê que isso tá longe demais e pensa que ela é tonta por fazer tudo isso. Então, antes da cena continuar, o ambiente fica escuro do nada e o Cavaleiro Negro aparece jogando uma roupa pra ela e falando pra moça ter mais respeito por si mesma. Ele fala que vai mandar ela pro dormitório pra que ela se vista e vá embora. Já o loiro não sabe o que tá acontecendo nessa escuridão, então o Cavaleiro aparece explicando que eles estão em uma dimensão especial e nenhum dos outros vai aparecer nesse lugar. Com Schneider confuso, ele se apresenta mais uma vez como Shiva, o aplicador da justiça, e diz que vai julgar os pecados dele. O loiro acha que isso é brincadeira e se prepara pro combate, mas Haruto faz ele sentir uma dor no braço e coloca um bloqueador de magia. Em seguida, ele começa a listar os pecados do cara. O primeiro foi comprar briga injustamente com um aluno novo e causar confusão. Schneider tenta justificar que foi só uma orientação, mas isso só mostra que a culpa foi toda dele. O segundo pecado foi querer usar um duelo para tentar punir publicamente um aluno novo. O cara tenta mais uma vez justificar, dizendo que é uma atitude respeitosa entre nobres, mas o cavaleiro diz que se ele fala que não pode, então não pode. Ironicamente, o loiro fala que isso é tirania, mas o Haruto fala que o Schneider faz exatamente isso. E por fim, o terceiro pecado foi o assédio cometido contra a moça de cabelo branco. Sendo assim, a punição é ele viver com o bloqueador por um tempo. Se tentar tirar ou usar magia, o bloqueador vai entrar ainda mais no braço. Desacreditado, o cara tenta usar uma magia para tirar e sente ainda mais dor. Desse jeito, Haruto fala que ele não vai poder participar do duelo no dia seguinte, e manda ele refletir sobre tudo se quiser que o bloqueador seja retirado. Em seguida, todos voltam pro quarto. Os criados tentam curar o braço, mas isso só causa ainda mais dor, e o loiro se sente tão humilhado que promete se vingar. Galera, já deixa eu saber se vocês querem continuação desse anime comentando aqui embaixo, beleza? Caso você ainda não for, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os vídeos novos, fechou? Valeu galera, se cuidem!